A vacinação avança, mas a pandemia ainda está longe de chegar ao fim. Nós vamos conversar agora por videochamada com o médico Luiz Fernando Correia, que mora há 3 anos nos Estados Unidos e acompanha de perto a evolução da Covid-19 por lá. Boa noite, doutor Luiz. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, nossos telespectadores. O prazer é meu. Bom, hoje o FDA, que é a agência de regulação norte-americana, aprovou em definitivo a vacina da Pfizer. O que isso significa na prática para o sucesso da campanha de vacinação? Cláudia, essa aprovação definitiva pode ser, como a gente chama aqui, a coisa que pode mudar o jogo. O que, por mais incrível que possa parecer, os Estados Unidos é um país que tem em estoque 3 doses para cada habitante do país. Porém, a gente tem a vacinação meio que parada em torno de 52%, 53% de pessoas com as 2 doses. Ou seja, muito difícil que a gente consiga chegar na imunidade de rebanho necessária, ainda mais com a presença da variante Delta. Com a aprovação do FDA completa, a gente passa a ter a possibilidade, por exemplo, de que empresas, escolas, até mesmo o Pentágono, o Departamento Militar dos Estados Unidos, já anunciou que a partir de agora ele pode obrigar as pessoas a serem vacinadas. Só em termos de militares na ativa, nós vamos estar falando aí, Cláudia, de 1.300.000 pessoas a mais que vão ter que ser vacinadas se não foram até agora, né? É uma questão de saúde coletiva, né? Tem que levar as pessoas a se vacinarem. Agora, doutor Luiz, aqui no Brasil, o governo de São Paulo está pensando em adotar o passaporte da vacina como forma de ingresso em alguns eventos com uma grande quantidade de público. Algo que já acontece em Nova York, por exemplo. Essa estratégia vem dando certo aí nos Estados Unidos? É um bom modelo a ser adotado? Cláudia, eu não acredito muito nessa necessidade, não. Isso acontece realmente em Nova York. Aqui em Washington, na capital, alguns restaurantes pedem realmente até o certificado de vacinação, embora isso não seja uma obrigação, não seja uma lei ainda. O mais importante é realmente conseguir convencer as pessoas a tomarem as 2 doses da vacina. O problema está justamente no fato de que, como no resto do mundo, em alguns países, como o Brasil, a questão da vacina foi politizada, foi abordada de forma religiosa ou pseudo-filosófica, e isso está dificultando muito a situação. E com a chegada da variante Delta, a explosão dessa, vamos dizer aqui, sei lá, 3ª ou 4ª onda da pandemia está assustando todo mundo. E aí eu acho que é muito cedo para São Paulo exigir passaporte de vacinação. A gente não tem no Brasil, Cláudia, nenhum local com níveis de vacinação completa suficientes para achar que pode liberar as coisas para funcionar do jeito que já estão funcionando. Então, a minha crítica não é nem pelo passaporte, é pela abertura, que não deveria estar acontecendo. Doutor Luiz, e com relação às crianças, a gente tem visto agora uma preocupação que não existia no início da pandemia, que é a presença do vírus em crianças. Como é que está a situação aí? Que exemplo a gente pode tomar daí aqui para o Brasil? Cláudia, o que tem se observado nos estados, principalmente no sul dos Estados Unidos, que tem níveis de vacinação completa, alguns bem próximos do Brasil e alguns até com 2 vezes o nível de vacinação completa do Brasil, como a Flórida, mas um número de casos muito grande. A variante Delta afeta crianças de maneira desproporcional. Isso foi observado no Reino Unido, onde ela primeiro foi diagnosticada depois da Índia, e que a partir daí, o que a gente vê é que crianças eu não acredito que é só a questão biológica da variante. As crianças foram poupadas do contato com o mundo desde o início da pandemia, com as escolas fechadas, as crianças ficaram em casa. Agora, com a circulação maior das pessoas e até mesmo das crianças, principalmente com a reabertura das escolas, sem uma adequação prévia dos ambientes para receber essas crianças, nós vamos, com certeza, infelizmente, a tendência é que se observe no Brasil o que se tem aqui nos Estados Unidos. Estados como Alabama, estados como a Louisiana não tem mais vagas de UTI pediátrica de Covid nesse momento. É uma situação extremamente grave. Não é só porque a variante é mais infectante, não é só porque Covid não é tão grave em crianças. Se você tem um número de casos como tem novamente nos Estados Unidos, nós estamos com média de 120 mil novos casos por dia. Você vai ter criança doente. Isso é uma coisa matemática. Não tem como você fugir disso.
E, aliás, hoje foi publicado um trabalho na revista do Journal of American Medical Association, JAMA Pediatrics, mostrando que crianças pequenas não desenvolvem sintomas de Covid. A gente já sabia disso. Porém, crianças pequenas, principalmente as menores, podem sim ser transmissores importantes dessa doença, porque desenvolvem uma carga viral na via respiratória, no nariz e na boca muito altas, mas sem sintomas elas ficam em casa. É muito, muito mais difícil você isolar uma criança pequena com diagnóstico positivo do que, por exemplo, isolar um adolescente ou um adulto, e você vai ter, sim, os cuidadores dessas crianças sendo contaminados. Isso é um efeito que está sendo observado, está publicado nesse artigo que saiu hoje. Muito grave, então. Obrigada, doutor Luiz Fernando, pelas informações que você traz para a gente aqui no Brasil. A gente agradece a sua participação. Obrigado a vocês, Cláudia, pelo convite. Estou sempre às ordens para qualquer outra vez. E aos nossos telespectadores, se cuidem, a pandemia não acabou. Isso mesmo.